Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados tem hoje 3 frentes parlamentares que se contrapõem à privatização do sistema Eletrobras. O governo federal anunciou a venda de subsidiárias da empresa nos estados em agosto. A previsão é de arrecadação de 12 bilhões no orçamento de 2018. Estão organizadas no Congresso as frentes contra a privatização da Chesf, no São Francisco, do sistema de Furnas e a Frente Geral contra a privatização da Eletrobras e em defesa do setor elétrico. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir o tema com os deputados Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, e Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná. Deputados, parece que há uma grande resistência das bancadas estaduais. Na verdade, a gente tem assim, deputados que, teoricamente, são a favor da privatização, mas cada um no seu estado parece resistir à privatização da sua própria empresa. Foi o caso que a gente assistiu aí da privatização das empresas da CEMIG em Minas Gerais, que praticamente toda a bancada mineira foi contra, acabou sendo privatizado. Deputado Alfredo Kaifer, como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo 2 apelos onde os deputados se agarram. Um é um apelo ideológico, de conceito, que ideologia na política é mais ou menos que nem religião e time de futebol. Você não consegue convencer quem pensa desse jeito. E o outro apelo é eleitoreiro, é manutenção de feudos, de reservas, de estruturas onde os políticos podem continuar indicando nomes, ter domínio político sobre essa ou aquela situação. Então, essa é a principal defesa. Agora, tecnicamente, racionalmente, economicamente, enfim, não há nenhuma razão para que não se privatize todo o sistema elétrico brasileiro. Eu diria que, ressalvado eventualmente Itaipu, que é uma binacional e que tem um outro conceito, uma outra estrutura, mas no demais não há razão para que você mantenha sob controle do Estado o sistema elétrico. Está provado já que as empresas que foram privatizadas são mais eficientes, elas ficam blindadas da situação política. A corrupção que tem grasnado pelo país todo tem sido sempre em torno de estruturas públicas e estatais. Então, esse também é um motivo para que a gente possa se liberar disso e privatizar. O que importa é que você tem, com a privatização, um preço daquilo que é necessário, que é a energia na ponta para o consumidor, de forma mais racional, e está provado já que, via de regra, todo ele reduz absolutamente o custo. Então, não há razão para que você não privatiza. Uma outra razão é porque você vai continuar mantendo o Estado como sócio oculto, porque ele arrecada os impostos dessas empresas. Mesmo privatizadas, todas elas são contribuintes, são recolhedoras de impostos. Então, para que eu preciso ter o controle técnico do capital se eu sou um sócio e me beneficio dessa situação? Além do mais, só para complementar, não há nenhum risco, nenhuma usina, nenhuma linha de transmissão será levada embora do país. Tudo ficará aqui no Brasil. Deputado Henrique Fontana, o senhor que é uma das lideranças da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Elétrico, o senhor concorda ou discorda dessa questão da privatização do sistema como um todo? Bom, Vânia, primeiro te cumprimentar o meu colega, deputado Alfredo Kaifer, e cumprimentar os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e também aqueles que nos ouvem pela Rádio Câmara. Eu vou pegar uma das frases que eu concordo com o deputado Alfredo Kaifer para depois colocar aquelas que eu discordo, que são em maior número. Eu acho que nós não podemos olhar para esta questão do sistema energético do país de forma ideológica. E do meu ponto de vista, os setores privatistas, os setores que defendem esta
fúria de venda do patrimônio público, que exerce um controle estratégico desta ferramenta que é fundamental para o desenvolvimento nacional, que é a oferta em abundância correta e ao melhor custo possível do setor elétrico, eles exatamente se pautam por uma visão ideológica. Por exemplo, uma das frases que o deputado Alfredo usou há pouco, ele disse o seguinte: olha, vejam, os casos de corrupção que a gente ouve sempre são de empresas públicas. Mas será que o deputado não tem informação, por exemplo, que a Odebrecht, que é uma empresa privada, montou uma estrutura poderosíssima de corrupção? Em cima inclusive, do setor público. Então, eu quero pedir licença, deputado, senão a gente, para dialogar com o telespectador, é importante que nós nos ouçamos em diferentes momentos, né? A Enel, por exemplo, né? A Enel é uma grande empresa que atua no mercado global de energia e que montou uma estrutura de corrupção absurda. Por exemplo, quando houve a privatização do saneamento, para falar de uma área que também é estratégica, esta empresa, por exemplo, a Odebrecht, ela montou uma estrutura especificamente para corromper processos eleitorais para comprar a concessão de determinadas cidades, as mais rentáveis. Vindo para a questão mais estrutural, os maiores países do mundo, inclusive os maiores países capitalistas do mundo, eles mantêm o controle estratégico nas mãos do Estado, da nação, no setor elétrico. Por quê? Porque se houver uma concentração em cima de empresas privadas no setor elétrico, e muitas vezes podem ser privadas ou estatais de outros países, porque parte do patrimônio brasileiro que foi vendido, inclusive da CEMIG, foi vendido para estatais que sabem que a energia decide o futuro da humanidade. Guerras são feitas, Vânia, no mundo para garantir energia. E o Brasil, ingenuamente, com este governo que, na minha opinião, é mais um grupo de vendedores do que de governantes, que hoje governam o país, querem entregar o controle estratégico. Qual é o problema para o senhor que está em casa? É que o valor da energia vai subir de preço, como aconteceu com o saneamento. Hoje, na Alemanha, por exemplo, que é um país extremamente desenvolvido, onde a energia é tratada com muita seriedade, o processo de reestatização de empresas que foram, de setores que foram privatizados, é crescente na Alemanha, na área do setor elétrico. Porque se alguém toma conta, por exemplo, a State Grid chinesa, ela já comprou boa parte agora das vendas que foram feitas da CEMIG. Se uma empresa que não tem o controle público nosso, dos brasileiros, o controle da sociedade como um todo, não do governo A ou B, se uma empresa estatal ou privada tomar conta de um percentual grande do setor elétrico brasileiro, isso está escrito em documentos, pessoas que estudam. Ela passa a ser o que se chama de um price maker. É uma empresa que tem a capacidade de fazer o preço. Porque se ela desativa, se ela chantageia com aquilo que ela está oferecendo de energia, ela obriga um aumento de preço acima daquilo que seria necessário, e nós sabemos que energia elétrica é monopólio. Não existe, Vânia, na frente da tua casa, na frente da minha casa, ou na frente da casa do deputado Alfredo, não existem 3 postes para te oferecer energia elétrica. O consumidor só pode comprar de um fornecedor, que é o que está na frente da sua casa. Então tem que haver, sim, controle da sociedade para que este monopólio não gere uma hiperprecificação que prejudique a toda a população. Em relação ao preço, houve duas questões na época do anúncio da privatização. Uma coisa, o governo afirmou que os preços cairiam e, ao mesmo tempo, uma das, entre as linhas gerais já anunciadas no anúncio da privatização, é de que algumas geradoras que estavam vendendo com preço controlado, abaixo do mercado, teriam que colocar o seu preço nos níveis do mercado para poderem ser vendidas num preço competitivo. Quer dizer, isso já não colocaria um aumento de preço imediato na medida que isso já é passado para o mercado? Não teria que vender num preço que não seja subsidiado? Tudo isso que o deputado falou, do estratégico e de monopólio,
e de controle de preço, tudo isso pode ser feito pela iniciativa privada. Nos anos do governo do PT, por exemplo, se prestigiou estatais, o estatismo, o maior volume, o maior incremento do Estado, e se deixou de lado aquilo que justamente faria o contraponto a que tudo que o deputado Fontana disse, que são as agências reguladoras. Para fazer o embate disso, para fazer o contraponto, o equilíbrio, né, os países modernos implantam as agências reguladoras. E elas foram deixadas de lado. As agências reguladoras são um tripé de equilíbrio entre o Estado, as empresas, no caso privadas, né, e o consumidor. Né. Com uma agência fortalecida, tudo isso pode ser refreado. Então, se pode ter o mecanismo privado, mesmo em alguns casos como monopólio, tá, e defendendo o consumidor. Tem que ter regulação. Não há nada que seja estratégico. Vou lhe dar um exemplo. Se tarifas sociais tiverem que ser implementadas, elas podem ser feitas através de empresas privadas. Como existe tarifa social de energia, existe a tarifa social do saneamento, por exemplo, da água, mas o que você faz? Na verdade, isso é uma operação Robin Hood. Tá? Você dá a um custo subsidiado para o consumidor mais carente, que precisa de uma tarifa mais baixa, e quem paga isso é o consumidor de maior renda. Quem faz isso são as agências reguladoras, não precisa. Veja só quanto que deu, vamos falar especificamente da Eletrobras, quanto foi o prejuízo que a Eletrobras teve nos últimos anos. Tá? Absurdos. Tá? Cabide de emprego, tá? Controle de políticos, tá? Tudo isso você resolve com a privatização. Tá? E sem prejuízo nenhum ao consumidor. Tá? Me diga quantos casos que houveram que o custo do produto foi mais caro porque foi privatizado. Ele ficou mais caro porque os insumos... Não, os insumos subiram. Né? Mas veja bem... Vamos esperar, né? Vamos fazer veja a vantagem que nós tivemos. Alguns anos atrás, o telefone, por exemplo, era algo para pessoa rica. Tá? Houve protestos enormes na privatização das telefônicas. Tá? As siderúrgicas, por exemplo, tem que ser controle do Estado, funcionam muito bem. Tá? Há um certo monopólio, mas são livres. Veja o caso da Vale. A Vale, até hoje, se protesta contra a privatização da Vale. Só o que o governo recebeu de impostos em poucos anos é muito mais do que o dividendo todo que ele recebeu na vida inteira da Vale. E assim seria com a Eletrobras. Deputado, eu vou pedir para o senhor a gente fazer um pequeno intervalo e a gente volta com a sua resposta. Sem problemas. Por favor. Sem problemas. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a privatização do sistema Eletrobras com os deputados Alfredo Kaifer, do PSL do Paraná, e Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Henrique Fontana, é possível um sistema privatizado com um sistema regulatório, aí sim o governo federal tomando, ou uma agência reguladora, controlando esse sistema? É que o que está sendo debatido aqui no Congresso, Vânia, pelo governo atual, e aliás é um governo totalmente desmoralizado, né? Quer dizer, um governo que tem um presidente que não deveria nem estar sentado na cadeira de presidente da República. O Brasil precisa mesmo de uma nova eleição para repactuar o país e colocar na presidência alguém com legitimidade. A forma vergonhosa com que deputados e senadores salvaram recentemente os mandatos de Temer e Aécio Neves, isto envergonha 95% do Brasil. Mas eu não quero fugir do tema que nós estamos debatendo. Primeiro, dizer ao meu colega deputado Alfredo, a questão dos impostos não está em debate aqui. Porque se houver uma empresa pública ou privada, ela vai pagar impostos do mesmo jeito. E o consumo de energia é um consumo cativo. Ele depende da intensidade com que está rodando a economia, para consumir mais ou menos energia. Ninguém vai não é como ir numa loja comprar uma camisa ou um vestido. Eu posso comprar duas ou posso comprar uma. Energia é consumo cativo. Segundo, esse setor de telecomunicações, que apresentam como exemplo de eficiência do setor privado,
Mas o senhor que está me assistindo agora, quantas cidades nós andamos que até hoje as pessoas querem um sinal de telefone celular? Eu faço ligações da telefonia celular, às vezes andando pelo estado, de cada 10 ligações que eu faço, 8 caem antes do final. Segunda questão, o governo, ou seja, todos nós brasileiros, recentemente, agora em 2016, colocou 40 bilhões para socorrer as empresas privadas que geriram de forma incompetente um setor altamente lucrativo como o setor de telecomunicações. Vou dar exemplo de cidades no Rio Grande do Sul que tiveram saneamento privatizado e a chamada tarifa social na água e no esgoto, ela não foi preservada. A tarifa social que é exercida nas cidades que estão dentro do sistema público, que tem os subsídios cruzados, ela é uma, e a tarifa social, por exemplo, adotada em Uruguaiana, que foi privatizada pela Odebrecht, e está um desastre. A população de Uruguaiana, deputado Keffer, quando eu vou lá, só me pede para retornar para a Corsã, para a empresa pública, porque sucumbiu à privatização do saneamento lá. Então, eu não quero deixar que isso ocorra também com o sistema elétrico. E a última coisa aqui é o seguinte, não está em discussão, por exemplo, se uma empresa privada quer investir no setor elétrico, ela pode participar de leilões, ela pode construir por exemplo, um parque eólico, ela pode construir uma pequena central hidrelétrica, só que o que estão querendo entregar é o controle estratégico do sistema elétrico. O controle, inclusive, que se exerce sobre o fluxo dos rios brasileiros, de onde nós vamos montar nossa matriz energética. E outra coisa, uma empresa privada controlando o setor elétrico, ela não vai fazer um programa como Luz para Todos, que vai levar a energia para quem não dá lucro. A empresa privada, ela tem por essência, isso é uma regra básica do capitalismo, não devia ser eu, um deputado de esquerda aqui, tentando colocar qual é que é a regra do capitalismo. Esse sonho dourado, que diz, não, mas a empresa privada, ela também vai fazer todas as coisas que a empresa pública faz. Ela não fará, porque a lógica é diferente. Então, por exemplo, para levar energia para setores como agora a Eletrobras fez, que Manaus, até 10 anos atrás, dependia de geração de energia a óleo diesel, gente. Quem é que levou energia elétrica de qualidade para Manaus? Foi o sistema Eletrobras. Quem é que vai interligar Roraima? O sistema Eletrobras. Quem é que vai incentivar a geração de energias que num primeiro momento são mais caras, mas são importantes para ir limpando a nossa matriz energética? Vão ser investimentos que vão calibrar o chamado subsídio cruzado. Então, é uma irresponsabilidade, eu digo da minha última frase, entregar o controle do sistema elétrico de um país como o Brasil para o setor privado. Se tu for contar isso nos Estados Unidos, no Canadá, na China, na Itália, na França, no Japão, vão dizer que é uma loucura. Mas eles não fazem isso. Nos Estados Unidos, as empresas elétricas são todas privadas, deputado. 80% do controle de geração energética nos Estados Unidos é público. Eu queria colocar uma questão colocada pelas duas outras frentes parlamentares que estão aqui na Câmara, uma questão da Amazônia. Existe uma preocupação de que privatizar o sistema hidrelétrico na Amazônia, onde tem diversos rios, você tem um problema de segurança nacional. Mas eles teriam segurança nacional? E a questão da Chesf, que é o controle, que é o uso da água pela população, que poderia ficar nas mãos das empresas e a população não ter acesso à água. Mas para isso tem legislação, para isso tem fiscalização, para isso tem um sistema regulatório que vai impedir isso. Quer dizer, o que a empresa, depois de privatizada, vai fazer, ela vai operar. Por exemplo, o Luz para Todos. Tá? Esse é um programa de Estado, não é um programa da empresa. Tá? Não custa o Estado continuar patrocinando um Luz para Todos, mas quem vai operar isso é uma empresa privada aqui, lá e acolá, mas quem opera é o sistema privado, que é muito mais eficiente. Né? O Estado, a empresa estatal não tem dono. Né? São colocados indicados políticos. Né? A eficiência é muito menor. Leve-se em conta também que a privatização, com todo o prejuízo causado nos últimos anos, tá? Sinceramente, Fontana, o prejuízo causado na Eletrobras pela ingerência política foi
absurda, foi enorme. Nós conseguiríamos levantar, é mais do que os 12 bilhões, tá? Nós podemos chegar a 30 bilhões de reais com a privatização da Eletrobras, mas melhor do que isso, você poupa dinheiro público do contribuinte para os investimentos que ainda têm que ser feitos. A empresa que for comprar, ela que fará os investimentos. Então, são mais 30, 40, 50 bilhões necessários de investimentos que o capital privado vai fazer, sob controle do Estado, através das agências reguladoras. Tá? Mas a operação, o funcionamento... Fred, deixa eu colocar um O argumento funcionamento só pra ti. tem que ser privado. Tá? Henrique. Eu admito que o Estado tem que ter participação, mas ele faz isso como o Estado. Mas a operação, o controle, a administração tem que ser privado. Deixa eu colocar um pouco de pimenta nessa questão que o deputado Alfredo Kaifer falou, o deputado Henrique Fontana. É muito criticada a decisão do governo da presidente Dilma Rousseff de baixar as tarifas de energia elétrica. Foi um desastre. E que isso provocou um sério déficit no sistema Eletrobras, que hoje isso seria um dos motivos, dos argumentos para a privatização. Quer dizer, essa interferência do Estado não acarreta na política de preços. Tudo bem, eu respeito os críticos, mas é o seguinte, se você concede e constrói uma hidrelétrica, para que ela funcione durante 25 anos de concessão, por exemplo, ou 30, não vem ao caso. Tu tens um custo para fazer aquela hidrelétrica. Quando conclui os 30 anos, esta hidrelétrica está paga, mas ela vai continuar gerando energia. O que a presidenta Dilma fez foi corretamente exigir que o povo brasileiro não pagasse de novo a construção daquela hidrelétrica. E por isso que esta energia chamada de velha, de uma hidrelétrica que já foi paga por nós, ela tem que ser oferecida mais barata. Sabe o que está no programa de privatizações deles? Eles vão liberar toda esta energia que nós pagamos às hidrelétricas, vão entregar para as empresas privadas e elas vão vender energia a preço de mercado, embutindo o custo como se elas tivessem que construir as hidrelétricas. Mas eu quero falar uma outra coisa para o meu colega Alfredo e para vocês que estão em casa acompanhando e refletindo. O Brasil já experimentou uma forte intensidade de privatização no setor elétrico. E foi logo ali, faz pouco tempo. Foi quando o Fernando Henrique foi presidente da República. E aí eles diziam que as empresas privadas iriam bombar de investimentos no país, com aquele sistema que eles montaram, que era para abrir ao máximo para o setor privado. O que aconteceu com o Brasil? Apagão. Então, o setor privado, ele tem seu papel, eu não tenho nenhuma visão ideológica, por óbvio, que limite o papel. Eu quero um país onde o setor privado seja forte, pujante, faça investimentos, só que ele, por natureza, não regula o sistema como um todo. Ele não tem a visão de floresta. Então ele vai lá e procura um negócio mais rentável. E é da lógica do empreendimento privado. Então nós temos que ter, sim, um controle público da sociedade. Temos que combater... Agências reguladoras, Fontana. Elas que vão fazer esse papel. Elas já estão atuando, mas elas não têm que ser são fortalecidas. suficientes. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma medida provisória que está sendo votada aqui na casa, e outro exemplo que eu não posso deixar de dar é a Vale. Na minha opinião, não foi uma coincidência que o maior acidente ambiental do Brasil ocorreu depois que a Vale passou para as mãos do setor privado, que, do meu ponto de vista, negligenciou nas manutenções da barragem que liquidou com toda a região de Mariana. Agora, esta questão, por exemplo, da que eu ia dar o exemplo das agências, nós temos uma medida provisória hoje para ser votada aqui, Vânia, que quer prorrogar por 10 anos os investimentos que os investidores privados tinham que ter feito nas estradas brasileiras e não fizeram. Assinaram contratos, não cumpriram os contratos e agora querem vir aqui pedir uma prorrogação que deixa, por exemplo, quem mora em Florianópolis conhece, tinham que ter feito um anel viário em torno ali da região metropolitana de Florianópolis. Não fizeram, está concedido, estão cobrando pedágio há diversos anos, dentro da regra, dentro do contrato, não cumprem com os investimentos, então tem que ter cuidado com essas coisas, gente. Tem que sim temperar com investimentos privados aqui ou ali, mas não pode abrir mão do controle estratégico sobre essas questões fundamentais que são monopólicos, nós somos obrigados a pagar. Esse é um tema que diferencia. Não é um mercado de quem vai, por exemplo, vender um produto, uma camisa, um alimento, que é mercado muito mais livre do que esses que são monopolizados. Deputado Alfredo Kaifer, para a gente... Não, eu
eu estou absolutamente convencido que o caminho, a modernidade, é o funcionamento das empresas através do controle privado. Que há que ter fiscalização, regulação do Estado, isso é absolutamente pacificado. Para isso, nós temos o fortalecimento das agências reguladoras que têm que ser estimuladas e fortalecidas. A elas compete o papel de fiscalização, ou se as próprias empresas privadas não cumprem adequadamente o seu papel. Justamente elas têm um equilíbrio, como eu disse, entre o Estado, o consumidor e as próprias empresas. É parte do capitalismo a busca de resultado, o lucro. O lucro é a coisa mais saudável que tem na iniciativa privada, porque o lucro de hoje é o investimento de amanhã. Dinheiro não para no colchão. Mesmo distribuído ao acionista, ele vai para algum lugar. Resulta um multiplicador em cima disso. O Estado cabe ao papel de regulação, de fiscalização. A Câmara de Deputados, nós aqui, a fiscalização por eventuais delitos ou malfeitos ou descontroles, tá? Mas a operação está provada no mundo inteiro e no Brasil foi assim, com o sucesso das empresas que foram privatizadas, que elas têm que ser controladas pelo capital particular e não pelo setor público. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.